O ex-prefeito e ex-ministro Fernando Haddad foi condenado a 4 anos e meio de prisão por Caixa 2. Os detalhes a gente confere na reportagem da nossa colega Vitória Bel. A Justiça Eleitoral condenou nesta terça-feira o ex-prefeito de São Paulo e candidato à presidência pelo PT, Fernando Haddad, a 4 anos e 6 meses de prisão em regime semiaberto. A condenação ocorre pelo crime de Caixa 2 durante a campanha eleitoral municipal de 2012. A decisão foi do juiz Francisco Schintati, da primeira zona eleitoral da capital paulista. O Ministério Público denunciou Haddad em setembro de 2018 por suspeita de pedir 2,6 milhões de reais à construtora UTC Engenharia para pagamento de dívidas de campanha. Segundo os promotores, o ex-prefeito deixou de contabilizar valores, bem como se utilizou de notas inidôneas para justificar despesas. A acusação ainda afirma que a empreiteira teria repassado os valores por meio de gráficas de Francisco Carlos de Souza, ex-deputado estadual e líder sindical petista conhecido como Chico Gordo. Chico confessou que recebeu os pagamentos, mas disse que não eram destinados à campanha do ex-prefeito. A defesa de Fernando Haddad afirma que vai recorrer da decisão, pois a sentença do juiz sustenta que a campanha do ex-prefeito teria indicado em sua prestação de contas gastos com material inexistente e, segundo a defesa, testemunhas e documentos comprovam os lançamentos. Vamos lá. Bom, o juiz eleitoral, Francisco Schintati, ele aponta culpabilidade, aí aspas para a palavra do juiz, culpabilidade extremamente elevada na conduta do ex-prefeito. Agora nós vamos abusar do teu bacharelado, Caio, da tua condição de bacharel em direito para a gente analisar isso, porque a defesa, você vê, a defesa diz que claro, vai recorrer, é uma decisão em primeira instância ainda, essa decisão de 4 anos e meio em regime semiaberto. Mas tem um ponto que eu gostaria de te ouvir a respeito, que é uma alegação, e aí não sei até que ponto procede, uma alegação da defesa do Haddad dizendo que ele foi, na verdade, condenado por algo dentro do processo do qual ele não estava sendo acusado. Olha, eu acho que a principal linha de defesa, na verdade, ele tergiversou, porque o que acontece é o seguinte, a linha de defesa vai no sentido de que a conexão entre a propina e o destino da propina tem como única fonte de prova uma delação premiada. Se esse for de fato o caso, a gente já falou aqui para o ouvinte da PAN, né, o artigo 4º da Lei das Organizações Criminosas, que é a 2.850 de 2013, no seu parágrafo 16, é explícita, né? Ninguém é condenado exclusivamente com base em depoimento de colaboração premiada. Então, se esse for o caso, na segunda instância, o Haddad pode ficar muito tranquilo, porque na segunda instância esse processo cai. Agora, eu queria chamar a atenção do ouvinte da PAN, que não teve oportunidade de ouvir a última edição dos Pingos nos Is, para o comentário lapidar, né, do Augusto Nunes sobre essa condenação do Fernando Haddad. Ele disse o seguinte: vai-se a última virgem do bordel. E além da ironia, o professor ele também caprichou na metáfora, né? Não é possível ser uma ilha de honestidade num oceano de bandidagem. E aqui o Augusto Nunes ele faz uma alusão, né, a essa imagem construída de bom mocismo do ex-prefeito de São Paulo, porque o alto escalão do lulopetismo ou é beneficiário ou é conivente com a corrupção. Você tem aí os presidentes do partido, o presidente de honra do partido, né, na suíte presidencial lá em Curitiba, você tem as lideranças políticas, tesoureiros, marqueteiros, todos eles indo e vindo aí das penitenciárias ao sabor dos humores do Supremo Tribunal Federal. E no caso do Haddad, né, os índices de má índole, eles vão se amontoando. A gente sempre pontua aqui, né, são mais de 30 processos por corrupção, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, enriquecimento ilícito, improbidade administrativa, é aquela velha história. Tem cauda de ratazana, focinho de ratazana, é possível que não seja ratazana? Claro que tudo é possível, mas não é provável. E essa condenação agora que a gente está discutindo não é nem por nenhum desses, essa condenação nesse processo não é por nenhum desses crimes que eu elenquei, é por Caixa 2, é por crime eleitoral, aquele crime que o Congresso insiste em não tipificar no nosso direito penal. E está cada vez mais nítido que o PT ele não ganhou nada sem trapacear, né, sem subverter as regras da democracia. Deve ser por isso que eles vivem acusando a campanha vencedora, né, das eleições de 2018 de crimes eleitorais.
quando eles são os únicos que foram multados por essa prática, né? Naquela lógica da narrativa leninista, né? De xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz. Por isso que é tão importante a sociedade se mobilizar para criminalizar o Caixa 2. Por isso que é tão importante a sociedade se mobilizar para acabar com o financiamento público de campanhas, para que o PT se revele como que ele realmente é quando a gente tira o dinheiro dos pagadores de impostos, tira as falcatruas eleitorais e tira a corrupção. O PT vai virar um partido nanico, certo? E aqui é importante também a gente pontuar, né? Ele teve sócios no crime, ou melhor, ele teve cúmplices, né? O PT, ele socializou a roubalheira enquanto dava migalhas aos pobres. E com quem? Quem eram os cúmplices? Justamente esses partidos fisiológicos, esses partidos do Centrão, que hoje em dia choramingam por mais espaço e mais verbas, né, do governo de turno. E as condenações do Haddad e os processos, enfim, toda essa situação, elas têm muita importância do ponto de vista da discussão política, né, no amplo debate público que a sociedade faz, pelo seguinte: ele era o candidato do segundo turno. A gente é muito vocal aqui nas críticas que a gente faz ao presidente da República em relação às grosserias que ele fala, às bobeiras que ele fala muitas vezes. Agora, isso não se compara, pessoal, com o prospecto de ter na presidência da República um vassalo da cleptocracia lulopetista. Sabe, a gente tem que aguçar um pouquinho o nosso senso de proporção e entender a diferença entre falar uma besteira, né, e roubar bilhões de reais. Corrupção mata. Corrupção mata. É infinitamente melhor ter a nossa sensibilidade ofendida do que ter a nossa carteira assaltada.